Oi, oi, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos na Terça Terapêutica. Mais um episódio que nós estaremos agora em novo horário, todas as terças, às 20h20 da noite. Então bora lá no nosso momento de terapiarmos juntas, no nosso momento de olharmos para nós, para as nossas dores, para nos conhecermos, para entendermos um pouco mais de como a nossa vida é governada, é dirigida pelo nosso inconsciente, como a energia dos nossos pensamentos podem se materializar naquilo que nós desejamos ou naquilo que nós também não desejamos. A gente fala sobre muitas coisas aqui na Terça Terapêutica e hoje vai ser um dia muito especial. Porque uma noite, né, na verdade, um dia de uma noite muito especial. Porque eu preparei um tema que é um tema que muita gente vem me pedindo nas lives, que é sobre o narcisismo, né? Eu preparei esse tema, estudei sobre ele, tô com as anotações aqui todas separadas, mas enquanto eu me arrumava, Deus pediu que essa live fosse diferente e que nós tivéssemos uma terça oracional. Então, gente, cancelei o pensamento narcisista que eu iria trazer, todas as informações sobre o narcisista, se você vive ou não vive com narcisista, e nós vamos falar sobre isso na terça-feira que vem. Mas hoje a minha ferramenta, junto com você, será a Bíblia e nós vamos fazer uma live oracional. Então, bora convidar todo mundo que precisa de oração, que precisa de entendimento da palavra. Para falar bem a verdade, eu não sei o que, né? Tá aqui, ó, marcado ainda em Efésios, de um outro estudo que eu tinha feito, eu tô tirando, mas eu não sei o que aonde eu vou abrir, o que Deus irá direcionar. Eu só sei que nós vamos estudar a palavra e orar, né? Deus tem uma palavra para você hoje e Ele quer me usar como canal para que você possa acessar aquilo que Ele tem para te entregar, aquilo que Ele tem para falar com você. Então, bora convidar as pessoas que a gente quer bem, nossos pais, nossos irmãos, cunhados, vizinhos, amigas, chefe, papagaio, periquito, cachorro, enfim, todo mundo que você deseja que se desenvolva, porque é aquilo que eu sempre falo, quanto mais gente curada no mundo, melhor é o mundo para a gente viver. E se a gente quer viver num mundo bom, num mundo justo, num mundo curado, a gente também tem que ajudar as pessoas a despertar para isso, porque muita gente não sabe, não entende e está vivendo de forma alienada. E aqui, no meu Instagram, a pessoa só fica alienada se quiser, porque conteúdo para ela, e diversidade de conteúdos, inclusive, mas para ela se desenvolver, para ela se antenar e para ela usar um pouco mais a mente para o autoconhecimento, fazendo com que ela não repita mais as mesmas crenças, as mesmas repetições de atitudes, de pensamentos, de condutas, de escolhas, aqui ninguém fica alienado, a menos que queira, né? Mas quem quer estar alienado nem está me seguindo, tenho certeza disso. Então, bora convidar pessoas que a gente deseja que esteja aqui. Hoje vai ser uma live oracional. Nós vamos estudar uma palavra e nós vamos orar nessa palavra e Deus vai entregar algo para você. Eu tenho certeza que Deus vai aquecer o seu coração nessa noite de terça-feira. Então, bora lá nos aviãozinhos, por favor? Bora mandar os aviãozinhos para todo mundo que a gente deseja que esteja aqui, para todo mundo que a gente quer que se desenvolva, que cresça, que amadureça, enfim, vamos convidar todo mundo, né? É tão bom quando as pessoas lembram da gente. Eu gosto muito quando as pessoas lembram de mim, quando as pessoas estão assistindo alguma coisa e de repente falam, nossa, vou mandar isso para Michele. Eu gosto muito porque significa que de alguma forma eu estou no coração dessa pessoa. E de alguma forma essa pessoa acredita que aquele conteúdo pode despertar algo em mim, pode enriquecer a minha vida, né? Tá todo mundo aí falando boa noite, sejam todas muito, muito, muito bem-vindas. Para quem tá entrando agora, a live de hoje vai ser diferente do que acontece nas terças terapêuticas. A live de hoje vai ser uma live oracional. Sim, eu sempre misturo, né, os saberes sistêmicos, a neurociência, os saberes bíblicos, mas hoje em especial Deus quer falar com você.
E o tema que eu tinha preparado para hoje, que era sobre narcisismo, nós vamos conversar na terça que vem, na semana que vem. Então, hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Aqui, ó, minha Bíblia. Se você tiver uma Bíblia aí, pegue. Como eu falei, eu não sei aonde Deus quer nos levar, não sei o que vai acontecer. Mas eu respirei e vamos embora, tá? Deixa eu, antes, quero colocar uma música. Deixa eu achar aqui uma música pra gente, pra Deus acalmar nosso coração. Enquanto isso, respira, sabe? Respira. Sinta a presença de Deus aí do seu lado. Sinta o amor do Pai, do Divino Criador, que cuida de mim, de você com tanto amor. Oh. Sente, sabe? Deus aí do seu lado. E Deus vem me falar para a gente orar pelos relacionamentos. Deus vem me falar para a gente orar pelos relacionamentos, e não é só os relacionamentos amorosos, não. Pela forma como nós nos relacionamos com todas as pessoas. A base dos nossos relacionamentos é aquilo que nós vivemos com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos progenitores. E aquilo que a gente viveu com os nossos pais, a forma como nós somos amados por eles, principalmente nos primeiros momentos de vida, nos primeiros meses de vida, isso cria uma conexão gigantesca dentro do nosso cérebro que vai nos demonstrar o que é de fato ser amado e vai nos demonstrar como de fato nós devemos amar. Então, se você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, se você tem dificuldade de se relacionar com seu pai, com a sua mãe, você também vai ter dificuldade de se relacionar com seu cônjuge, com seu namorado. Você também vai ter dificuldade de aceitar os erros que essa pessoa possa ter ao estar ao seu lado. Você também vai ter dificuldade de se relacionar com qualquer pessoa que te contrarie. E por que isso? Porque se desse amor primário, desse amor de pai e mãe, você não se sentiu segura, você não se sentiu confortável, você não se sentiu importante, você não se sentiu amada, você não vai saber como demonstrar isso para as outras pessoas porque você não sabe o que é isso. Você nunca sentiu isso. E talvez você esteja acostumada com migalhas. Migalhas que as pessoas te dão no seu relacionamento, migalhas que as pessoas te dão no seu trabalho, migalhas que as pessoas te dão em tudo que você precisa se relacionar ou vivenciar. E talvez você também seja uma dessas pessoas que dê migalhas aos outros. Não porque você é ruim, mas porque você não aprendeu a amar. Nós estamos no tempo da Quaresma e esse é um tempo de contemplar a presença do Senhor. Esse é um tempo que vem nos ensinar a respeito do deserto. Jesus foi para o deserto para meditar, para se autoconhecer. Jesus foi para o deserto para entender as suas dores, para entender as suas sombras. Você sabe o que são as suas sombras, as nossas sombras? As nossas sombras é o lado sombrio, é o lado ruim que nós temos, porque todos nós temos um lado bom e temos um lado ruim. E vence sempre aquele que a gente permite que aflore através de nós. E esse tempo da Quaresma vem justamente para fazer com que eu e você possamos nos conectar um pouco mais conosco, através da experiência que Jesus nos trouxe. Quem acompanhou o ano passado o desafio da transformação, que foram 40 dias de live, nós falamos muito sobre isso. Se você está chegando no meu perfil agora, se você está chegando nessas lives agora, seja muito bem-vinda. E rola aí no feed depois, quando acabar essa live, e procura o desafio da transformação e assista em qualquer tempo.
quando você quiser. E faça os 40 dias seguidos, que você vai ver realmente a sua vida se transformar. E nós aprendemos no desafio da transformação que nesse tempo em que Jesus ficou no seu deserto, e que muitas vezes eu e você atravessamos diariamente o nosso deserto, muitas vezes nós diariamente estamos lutando contra a nossa sombra. Sabe aquela coisa de estar no trânsito e de repente alguém te cruza e você fala, pô, vai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí você respira, porque você fala, não, agora eu sou uma pessoa espiritualizada, você respira e fala, abençoado, vai abençoado, viva a sua vida, faça as suas escolhas, que Deus te abençoe. Hoje eu sou essa no trânsito. Se alguém cruza o meu caminho, eu abençoo a vida da pessoa. Eu falo, sua vida deve estar pior que a minha, Deus te abençoe, vai com Deus. Porque a gente vai entendendo que se nós que temos inteligência, sabedoria, entendimento, que nós que estamos buscando o tempo todo nos curarmos, nos conhecermos, modificarmos a nossa vida, o nosso pensamento e as nossas atitudes, temos fraquezas, quem dirá aqueles que não estão buscando a transformação? E Jesus vem nos mostrar a importância da gente se retirar, muitas vezes, dessa bagunça que é o mundo, para a gente olhar quem nós somos de verdade. O que eu carrego de bom que eu tenho que potencializar? O que eu carrego que precisa ser curado? O que eu carrego de ruim que precisa ser transformado? E a gente consegue fazer isso nos nossos relacionamentos. Só que o relacionamento principal que nós devemos ter é o nosso. É o relacionamento próprio. Amar o outro, antes de mais nada, significa amar a mim mesma. O amor próprio é importante demais. E eu comecei dizendo que seria uma live oracional e que nós iríamos falar sobre os relacionamentos. E eu quero te convidar a olhar você de fora desses relacionamentos. Quem é você enquanto filha? Quem é você enquanto funcionária ou empreendedora? Quem é você enquanto mãe, enquanto esposa? Quem é você enquanto amiga? E aí eu vou mais adiante, mais fundo ainda, fazer você pensar e raciocinar sobre isso, porque eu quero que as máscaras caiam. E aí eu te pergunto, quantas máscaras você coloca no seu rosto diariamente para mostrar aos outros aquilo que muitas vezes você não é? Só para eles não perceberem que você está ferida, você está magoada, ou você não quer perceber, de repente, você não quer que as pessoas percebam, de repente, que você é uma pessoa frágil e aí você se finge de forte, coloca uma máscara, né, uma armadura gigantesca em você e sai por aí como se estivesse, sei lá, brigando com o mundo. Quem é você? Quando você pode, de fato, sem medo, olhar para você mesma e se permitir ser uma pessoa que tem defeitos, mas que tem inúmeras qualidades? E por que eu estou fazendo você refletir sobre isso? Porque eu quero que você descubra qual é a sua essência. E a nossa essência é aquilo que nós somos em Cristo. É aquilo que nós somos através do que o Senhor faz na nossa vida. E muitas vezes a gente não vivencia os planos de Deus na nossa vida porque nós estamos preocupados com todas essas máscaras que muitas vezes a gente tem que vestir para não mostrar ao outro toda a fragilidade que eu carrego. E por que tanto medo de demonstrar fragilidade, né? Porque talvez lá na sua infância, nós trabalhamos infância na live passada, talvez lá na sua infância você não pôde se demonstrar frágil, porque em todos os momentos que você se viu frágil, você não viu ninguém para poder te ajudar. Não haviam adultos para poder dizer, vem cá, eu te protejo.
E aí hoje você veste uma máscara de mulher forte, de mulher que faz e acontece, porque eu não posso demonstrar as minhas fragilidades, porque quando eu demonstrei as minhas fragilidades e as minhas fraquezas, as pessoas usaram isso contra mim. E eu sei que isso dói. E eu sei também que dói viver cheia de máscaras. E aí eu quero fazer com que você reflita sobre qual é o deserto que você está passando. O que você tem feito de diferente nessa quaresma para você chegar um pouquinho mais perto daquilo que Deus deseja para a sua vida? Michele, eu nem sei o que Deus deseja para a minha vida. Eu nem sei qual é a minha missão de vida. Então, na hora que acabar essa live, entra aqui no meu feed e olha. Porque tem 3 vídeos de uma entrevista que eu fiz com o Murilo na KTV falando sobre propósito de vida, sobre missão de vida. E isso é muito mais fácil de você enxergar, de você perceber do que você imagina. Ó. Eu não sei, tá? Eu abri. Vou ler e vou tentar interpretar o que é que Deus quer mostrar para mim e para você nessa noite de hoje. O que o deserto que Jesus passou nesses 40 dias tem a ver com as nossas fragilidades, com a nossa vida. Segundo Crônicas 6. E Salomão exclamou: O Senhor disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Olha, gente, olha aqui. Essa passagem está contando a história do rei Salomão. Eu já fiz 31 lives aqui no Instagram também falando sobre estudo, né, de 31 dias de provérbios de rei Salomão. E nessa passagem está falando que Salomão construiu um templo para Jesus. Para que Jesus, um lugar magnífico, para que Jesus habitasse, para que Deus, porque Jesus veio só no Novo Testamento, né? Mas para mim eles são um só, tá, gente? Para que fosse um lugar onde Deus pudesse habitar sempre nele. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel que estava ali em pé e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que por suas mãos cumpriu o que prometeu com sua própria boca. E meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia em que tirei meu povo do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir um templo em honra ao meu nome. Nem escolhi ninguém para ser o líder de Israel, o meu povo. Mas agora escolhi Jerusalém, para que o meu nome ali estivesse. E escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. O que ele está querendo dizer aqui? Que assim como Salomão escolheu um lugar para construir um templo magnífico para Deus, para que Deus pudesse habitar nele, o templo magnífico que nós temos para que Deus possa habitar, somos nós. É o nosso coração, é a nossa mente, é o nosso corpo. Gente, olha que passagem linda. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Você concorda ou não concorda? Fala, essa palavra tocou em você? Deus não escolhe pessoas, lugares, sensações ou sentimentos. Ele não faz distinção de nada disso. Ele simplesmente habita em cada um de nós se nós assim escolhermos que Ele esteja dentro de nós. Então olha que linda essa palavra do rei Salomão dizendo que construiu um templo maravilhoso, magnífico para que Deus pudesse habitar ali. E dentro desse templo que Salomão fez, Deus então
Demonstra para Ele que Ele quer habitar em cada um de nós. E o que nós temos de mais magnífico para entregar a Deus neste momento é a nossa vida. São os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos. E muitas vezes nós estamos reclamando. A palavra do Senhor diz: seja fiel no pouco que o muito eu lhe darei. E Ele não está falando do pouco de dinheiro ou do pouco de comida, Ele está falando do pouco de qualquer coisa que você tiver. Se for pouco entendimento, seja fiel ainda assim a Deus, que Ele te dará discernimento e sabedoria. Se for pouca condição de viver, seja fiel ainda assim, que Deus vai te dar condição de viver melhor. Consegue entender que nós somos um templo magnífico para Deus, que nós somos pessoas escolhidas para habitar neste mundo e fazer a diferença. Não fazer a diferença para salvar o outro, mas fazer a diferença para salvar a nós próprios. E a partir da nossa vida, edificarmos então a vida de outras pessoas. Eu sabia que Deus tinha uma palavra para você, eu só não sabia que ia ser tão forte assim. Gente, eu tô arrepiada. Porque eu ia falar de narcisismo. Porque eu ia falar de pessoas com comportamento ruim. E aí Deus vem e fala: você é minha serva? Então você vai falar aquilo que eu desejo que você comunique. E as pessoas precisam do que eu quero que você fale. E tá aí, aleatoriamente, a Bíblia aberta em 2 Crônicas 6, mostrando que Salomão, o homem mais rico, mais próspero, mais sábio, mais influente que houve no mundo, construiu um templo magnífico para Deus habitar ali. E aí então ele abençoou todo aquele povo e disse: viu, Israel, meu povo de Israel é meu povo querido, Davi é meu escolhido, Salomão, você também é meu escolhido. Mas o maior templo que você pode oferecer a mim é o seu coração, a sua mente e as suas atitudes. Gente, isso é magnífico. Significa que a gente não precisa fazer grandes obras para o Senhor. Não precisamos fazer grandes obras para mudarmos a nossa vida. Nós precisamos ter o desejo, porque Deus vai trabalhar através de nós. Nós precisamos buscar a sua palavra, porque Deus vai trabalhar através de nós. E aí ele continua: meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: você fez bem em ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra ao meu nome. Sabe o que significa? Que todas as obras que os pais começam, os filhos têm condição de dar continuidade. E lembra que eu comecei falando sobre os relacionamentos? Preciso respirar porque eu fiquei emocionada aqui agora. Lembra que eu comecei falando sobre os relacionamentos? Que a base principal dos nossos relacionamentos são os nossos pais. E aí o que Deus está dizendo? Que não era Davi que ia construir o templo, mas o seu filho Salomão. Que por mais que Davi tivesse uma boa intenção, por mais que eu e você tenhamos boa intenção em tudo que nós fizermos, se nós cultivarmos o coração dos nossos filhos, eles serão melhores do que nós. Se nós tivéssemos ou temos, a oportunidade de ter pais que cultivaram o nosso coração, então nós podemos ser melhor do que eles. E aí não é uma melhor de competição, não, é uma melhora de evolução, de uma transformação, que cada pessoa num tempo diferente, com condições diferentes, vai vivenciar coisas diferentes. E por que não desejar aos nossos filhos que eles tenham melhores condições do que a gente?
E por que não olhar para os nossos pais e dizer obrigado, papai, obrigada, mamãe? Porque vocês nos deram aquilo que vocês tinham de melhor e foi suficiente. Olha que passagem mais linda, gente. Que passagem mais edificante. O filho evolui através do pai. E aí, culminando tudo isso com o tempo de quaresma que nós estamos vivendo, Jesus veio cumprir a promessa do pai. Deus poderia ter vindo à terra. Ele não precisava se fazer carne, ele não precisava mandar seu filho. Precisava? Não. Ele poderia ter vindo, mas será que as pessoas iriam acreditar? Será que o ser humano conseguiria com os próprios olhos enxergar a imensidão da luz de Deus? Já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu queria tanto conhecer Deus, eu queria tanto sentir Deus, eu queria tanto ver Deus. Será que seus olhos estão prontos para enxergar tamanha luz? Será que o seu corpo suportaria a energia dessa luz perto de você? Eu tenho certeza que não. Mas isso não me impede de sentir a Deus, de ouvir a Ele. Se Ele fala diretamente comigo, ou se é um anjo que fala comigo, eu não sei, mas eu sinto a presença. Eu sinto o Espírito Santo. E lembra, a gente falou sobre isso em Provérbios de Salomão, a gente falou sobre isso nas lives da transformação. O que nos torna cada vez mais próximo de Deus é a intimidade que nós temos com Ele. E sabe o que acontece? Quando você tira todas essas máscaras, essas que eu falei, sobre você ter que estar sempre sorrindo, ser perfeita nos relacionamentos que você vive na sua vida, quando você tira todas essas máscaras, sabe o que sobra? A sua essência. É isso. É com isso que Deus se importa. É com a sua essência. E na sua essência, você pode se entregar a Deus, chorando, de joelhos, prostrada, da forma como você quiser. Sabe por quê? Porque Ele não te julga. E o relacionamento mais importante que você precisa ter na sua vida é com Ele. É com Deus. Então, se o seu relacionamento com seus pais não foram bons, se hoje você tem problema de relacionamentos com seus irmãos, com os seus amigos, com o seu patrão, com seus funcionários, com o seu cônjuge, com os seus filhos, esquece. O seu relacionamento com Deus é o mais importante. Porque a hora que houver intimidade entre você e Deus, você vai saber colocar cada uma dessas coisas no seu devido lugar e tirar cada uma dessas máscaras para você ser você mesmo. Porque muitas dessas máscaras que às vezes a gente precisa usar carregam um peso gigantesco. Carregam dores, lágrimas, sofrimento, traumas, feridas, que muitas vezes você foge para não pagar o preço de olhar para cada uma delas. A questão aqui é, a mudança dói, mas permanecer aonde você está dói mais ainda. Então tenha coragem de se rasgar. Tenha coragem de se olhar no espelho e dizer, Deus, eu sou humana e me faça forte na minha fraqueza. Vem falar comigo. Pede para Deus falar com você, Ele vai falar. Você está aqui nessa live por acaso? Você está aqui nessa live porque de alguma forma Deus quis que você estivesse aqui. De alguma forma Deus falou, vai lá, que hoje a palavra é para você. Diz para mim, tá batendo aí ou não tá? Você tá pensativa sobre o que eu tô falando?
eu preciso confessar para vocês que eu não conhecia essa passagem, ó, tanto é que ela não tá grifada aqui. Eu vou continuar lendo e eu não sei o que vem pela frente, mas eu tenho certeza que tem tudo a ver com o que nós estamos conversando. Porque Deus é tremendo. Quando a gente se permite ser usado por Ele, quando a gente se permite estar na presença dEle, Deus faz milagres. E sabe qual é o maior milagre que nós podemos vivenciar? Entender que nós somos o templo magnífico do Senhor aqui na terra. Que mesmo com todas as dores, com todos os defeitos, com todos os traumas, as feridas, as crenças que a gente vive, todos os perrengues que a gente passa, todas as contas que a gente tem para pagar, todas as dívidas físicas e emocionais que a gente carrega, Deus olha para você, estende as mãos e fala: vem, minha filha, eu quero te ajudar. E sabe por que muitas vezes você não é ajudada por Ele? Porque você tem medo. E eu vou te falar uma coisa, é natural a gente ter medo do desconhecido. Quando a gente não tem intimidade com Deus, é natural a gente ter medo. A gente só começa a ter coragem quando a gente entende o verdadeiro amor de Deus na nossa vida. Ontem eu estava conversando com a minha massagista e ela me perguntou bem assim: Michele, por que é tão difícil a gente confiar? Por que é tão difícil a gente entregar? E eu falei: realmente, é difícil. Você tem razão. Tá faltando acreditar. Tá faltando fé. Tá faltando entendimento de que a partir do momento que você deu para Deus, é dele. E aí eu vou falar. Tem muitas vezes que eu entrego o problema para Deus e dá uns 2, 3 dias eu falo: ô Deus, viu? Ajuda aí, né? Ajuda aí, porque tá difícil. O senhor tá olhando o que eu pedi? Acho que Deus olha pra mim e fala: ei, lá vem aquela lá de novo, ó. Por quê? Porque eu sinto que Deus é íntimo, que Deus é meu amigo. Eu não converso com Ele como se eu estivesse conversando com uma pessoa que está assim, ó, acima e distante demais. Eu converso com Ele como se eu estivesse com uma pessoa aqui, ó, do meu lado. Meu amigo. Para Ele eu posso dizer quais são as minhas dores, para Ele eu posso chorar, para Ele eu posso entregar tudo. Com Ele eu posso rir, eu posso ser debochada, eu posso brincar. Eu não preciso de máscaras para conversar com Deus. Você também não. Você não precisa de máscara nenhuma para ter um relacionamento com Ele. Se hoje você está usando um monte de máscara pelos relacionamentos que você tem por aí, com Deus, você não precisa de nenhuma máscara. Tira. Se despede de todas as máscaras que estão te impedindo de estar intimamente com Ele. O templo maior é a sua vida. Respira aí, que eu vou continuar. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou o sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido. E construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Coloquei nele a arca, na qual estão as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que ele fez com os israelitas. Podia terminar melhor, né? Deus é fiel para cumprir. Se não através da sua vida, através dos seus descendentes. Mas Ele vai cumprir. E se Ele faz através dos seus descendentes, consequentemente Ele faz através de você. Porque você está nos seus filhos. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Você está ouvindo? Você está prestando atenção? Que você é o templo que Deus quer habitar? Que as promessas que Deus fez para os seus pais, Ele pode fazer cumprir através de você?
Mesmo que seus pais tenham tido vida difícil, que seus pais tenham sofrido, eu não sei qual atrocidade pode ter acontecido na vida dos seus pais, mas eu tenho certeza absoluta que eles foram amados inconsequentemente de qualquer coisa que eles tenham feito. Eles foram extremamente amados por Deus, mesmo eles sendo cristãos, acreditando em Deus ou não, mesmo eles tendo fé ou não. Qualquer vida aqui na terra é um presente de Deus e é uma vida amada e escolhida por Deus. E vamos supor que os seus pais foram as pessoas mais horrorosas deste mundo. Fizeram tudo de errado. Vamos supor que isso aconteceu. Você é a promessa da mudança. Você é aquela pessoa que veio para dar uma nova história nessa hereditariedade, para escrever algo diferente nesse sobrenome. Você foi escolhido para ser o templo de Deus onde Ele possa habitar e cumprir as promessas que Ele tem na vida do seu pai, da sua mãe, na vida do seu avô, dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Nós herdamos, presta atenção, nós herdamos crenças, feridas, traumas, mas também dores, bênçãos e tudo mais, de até 8 gerações atrás. Sério, Michele? 8 gerações? 8. 8 vô, bisavô, tataravô, octavô, tá lá. Então pensa. Há 8 gerações atrás, na sua hereditariedade, Deus profetizou algo bom para eles. E essa profecia veio adiante, chegou nos seus bisavós, chegou nos seus avós, chegou nos seus pais, está em você. E por que você está querendo carregar suas maldições? Se a profecia de bênção também está em você. E Deus realiza através do Filho. Então bora acordar. Bora viver uma vida desperta, uma vida melhor. Bora ter coragem de olhar para suas dores e falar: chega, eu não quero mais viver cheia de máscaras. Chega, agora eu olho para esse trauma, agora eu olho para essa repetição e não vou mais viver isso. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Eu entendo de dores, eu entendo de traumas, eu entendo de feridas. E o melhor, eu acolho sem julgar. Sabe por quê? Porque eu também estive aí onde você está. Eu também tive que olhar para cada uma das minhas sombras, para cada uma das minhas dores. Eu também tive que olhar para o meu relacionamento com os meus pais, pela expectativa que eu tinha em relação a eles e para aquilo que eles puderam me dar. Eu também tive que olhar para os meus irmãos, para as minhas amigas, para o relacionamento com os meus tios, primos, porque tudo isso interfere. A forma como eu fui inserida no mundo, a forma como estavam as pessoas quando eu entrei no seio dessa família, tudo isso interfere. Quem são essas pessoas que passaram pela minha infância? Como elas passaram pela minha infância? Eu olhei para tudo isso. Então eu sei exatamente como você se sente. Eu sei exatamente o quanto é difícil carregar essas dores. E sei o preço que você paga por isso. Então tenha coragem. Tenha coragem de se despir e olhar para cada uma delas, mas com responsabilidade, com amor, com respeito. Porque não se abre feridas e sai por aí sangrando todo mundo. Tem que se abrir as feridas com responsabilidade de poder fechá-las, de dar um novo significado a elas. Significa que elas nunca mais vão te atrapalhar? Não sei. Isso vai depender de como você vai gerir os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas atitudes. Mas eu tenho uma certeza.
Eu posso te ajudar a sair da mesmice que você está. Eu posso te ajudar a sair dos ciclos repetitivos que você está vivendo hoje. E a palavra do Senhor, vou repetir, porque se você quiser anotar e depois estudar, você leia. Segunda Crônicas 6. Eu li do versículo 1 até o 10. Do versículo 1 até o 10. A palavra do Senhor é clara. O que uma geração não cumpriu, a outra irá cumprir. E isso não fala só de bênçãos. A constelação familiar nos ensina, a neurociência comprova que aquilo que a geração passada não ressignificou, nós vamos herdar. Nós herdamos traumas de 8 gerações, nós herdamos traumas transgeracionais, nós herdamos, mas nós também herdamos bênção, capacidade, qualidade. Nós herdamos muitas coisas. Sabe o que está acontecendo? Você está num balaio que você não está conseguindo discernir e diferenciar o que é bom do que é ruim. E talvez você esteja só olhando para o que é ruim. Eu sou terapeuta e eu trabalho com isso diariamente. Eu faço você olhar para o que é ruim, mas eu também te mostro o que tem de bom. E você tem potências aí dentro, potencialidades, que talvez você precise de alguém para te ajudar a aflorar isso. Talvez você precise de alguém para te direcionar. E se você precisa, me dá esse voto de confiança. Me deixa te guiar nesse processo de autoconhecimento, de cura, de liberdade. Porque o Senhor nos fez para nós sermos livres. Nós sermos livres. E muitas vezes estamos amarradas, aprisionadas em dores que não são nossas, que estão lá nas nossas raízes. E aí, por lealdade, a gente fica repetindo tudo isso. Mas olha que palavra linda o Senhor trouxe para nós. Ele queria tocar o seu coração. Ele queria tocar a sua alma hoje, nessa noite, para te dizer: liberte-se. Saia do que está te aprisionando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra é poderosíssima. Você tem um Deus que é muito maior do que tudo. Meu filho estava estudando ciências ontem e ele falando sobre as teorias, né, dos cientistas, o heliocentrismo, pois Galileu Galilei, e ele falou: mãe, as pessoas acreditavam que o Sol era o Deus da Terra. Eu falei: sim, filho, vamos voltar lá, onde as pessoas não tinham conhecimento, onde as pessoas não tinham entendimento, onde as pessoas não sabiam. Só que elas acordavam todo dia de manhã e tinha aquele sol maravilhoso, gigante. Então o que elas imaginavam? É esse trem aí que manda no universo. É esse negócio gigante aí, que é o nosso Deus. Mas o Deus de Israel já estava vindo há muitos e muitos e muitos anos, antes mesmo desses cientistas pensarem quem comandava o universo. Foi Deus quem criou tudo. Criou o sol, o céu, a terra, a lua. Criou você. Criou você perfeita do jeito que você é. Na pele que você tem, com os olhos, que só você enxerga as coisas da forma como o mundo é. Criou você de maneira tão especial, tão linda, que te deu sensibilidade para ser mulher, que te deu sensibilidade para ser ou para se tornar futuramente mãe. Nós mulheres temos uma missão linda neste mundo, porque, desculpe os homens que estão nos assistindo, mas nós somos realmente especiais. Você sabia
que Adão, quando foi feito, Deus fez o homem, Adão, e colocou-o aonde? Quem estudou na catequese, hein? Aonde que Deus colocou Adão? No paraíso. E só depois que Adão estava no paraíso, que Deus criou a mulher. Sabia disso? Já prestou atenção nessa passagem de Gênesis? Amadas, eu e você fomos criadas a partir do paraíso. Consegue entender o quanto isso é importante? Significa que Deus nos colocou para viver de forma absolutamente feliz, livre e contemplada. Nós fomos criadas dentro do paraíso. Aí você fala, tá, Michele, mas daí Eva foi lá e comeu a maçã e enganou Adão e deu a... Viu? Deus fez Eva a partir de Adão. Entende por que ela é frágil? Em nenhum momento em Gênesis fala que Adão e Eva eram pessoas perfeitas. Adão e Eva foi um homem e uma mulher comum, como eu e você, passível de erros. E aí as pessoas querem nos fazer acreditar do pecado original. A mulher veio do pecado original, uma ova. O primeiro pecado que aconteceu no mundo foi Lúcifer. Foi ele querendo ser Deus. Então, tire isso da sua cabeça. De que mulheres são pecadoras, de que a mulher é pecaminosa. Nós somos, porque somos humanos. E estamos nesta terra para viver uma experiência de transformação e evolução. É para isso que nós estamos aqui. Mas o pecado original, o pecado de fato, foi cometido pelo anjo caído. E o anjo caído tem nome: Lúcifer. É ele que quer destruir a sua vida. É ele que quer entrar na sua mente. É ele que quer entrar no seu coração. É ele que quer destruir os seus relacionamentos. É ele que quer fazer você se sentir diminuída, fracassada, endividada. É ele. Porque ele ganha quando as pessoas estão na destruição. Só que a palavra do Senhor é clara em dizer que nós somos o templo magnífico dele. Eu e você somos um templo do Senhor. A partir de hoje, nunca mais permita ninguém dizer para você que porque você é mulher, você é pecaminosa. A partir de hoje, tire isso da sua mente, do seu coração, do seu ouvido. Porque nós não somos a origem do pecado. O pecado veio muito antes da gente. E foi o pecado que fez a mulher cair em tentação. Então se liberta das suas dores, das suas feridas, dessas correntes que não fazem mais parte da sua vida. Que são histórias que vieram te contando e que você foi acreditando e você foi se emaranhando em tantas coisas desde o princípio. E isso foi passando de geração em geração. Mas a palavra do Senhor hoje, neste momento para você, é clara, claríssima. Você é um templo magnífico. Essa é a palavra que está aqui na minha Bíblia. Magnífico do Senhor. Templo magnífico. Está no versículo 2. 2 Crônicas 6, versículo 2. Um templo magnífico, um lugar para habitares para sempre. O meu corpo e o seu corpo, a minha mente, a sua mente, o meu coração e o seu coração, para que Deus possa habitar para
sempre. Amém? Vou dar uma de pastora aqui agora. Amém, irmãs! Deus é maravilhoso, né, gente? Eu tinha preparado uma live sobre narcisismo, mas Deus quis tocar seu coração. Semana que vem a gente fala sobre narcisismo. Ou se Deus quiser que a gente fale sobre outra coisa, nós vamos falar sobre outra coisa. Porque é uma coisa que você vai sempre perceber aqui. É que eu estudo, eu me dedico, eu busco informação, eu busco artigos científicos, eu leio livros, eu trago neurociência, eu trago programação neurolinguística, eu trago saberes sistêmicos, mas tem uma coisa que comanda a minha vida, que é a presença de Deus. E se Ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Eu sou obediente a Ele. E todas as vezes que eu obedeço, a recompensa é ainda maior. A gente precisa aprender uma coisa, é estar sempre com pessoas que nos querem bem. É estar sempre com pessoas que nos ajudem a evoluir, a progredir, a nos transformar. Então sempre procure conteúdos e pessoas que edifiquem a sua vida. E se você gosta do meu conteúdo, compartilha. É assim que a gente consegue chegar em mais pessoas e transformar mais pessoas para que este mundo seja mais leve, mais gostoso para a gente viver. Que Deus te abençoe grandemente. Eu tô muito feliz. Gente, eu tô transbordando. Não sei vocês aí, vocês estão tão quietinhos. Se alguém fala comigo. Vocês estão tão quietinhas. Eu acho que vocês estão refletindo sobre o que eu tô falando. Mas sintam Deus aí, na casa de vocês. E hoje à noite, dorme nessa palavra. Reflita sobre essa palavra. Você é um templo magnífico que Deus quer habitar para sempre. E as obras que Deus prometeu aos seus antepassados, você poderá cumpri-las, se assim entregar o seu coração para Deus. Gratidão por este momento, gratidão por essa live, por essa noite. E nós nos vemos terça-feira que vem em mais uma terça terapêutica. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que Deus abençoe a sua casa e faça dela um lar. Que Deus abençoe a sua noite, que você tenha uma noite tranquila e abençoada. Que você possa sonhar com a presença de Deus na sua vida. Que você tenha amanhã um dia produtivo, próspero, abundante. E que você tenha coragem de olhar para as suas dores e transformá-la em potência. Que você tenha coragem de olhar para as suas crenças e transformá-la em liberdade, para você poder escolher aquilo que você deseja para a sua vida. Gratidão pela sua presença. Até semana que vem. Deus te abençoe. Tenha uma ótima e abençoada noite. Bons sonhos. Lembre-se, você é um templo magnífico do Espírito Santo.